Os seres vivos, reino Plantae. No reino das plantas estão agrupados os seres vivos eucariontes, pluricelulares, autótrofos, fotossintetizantes. Vamos lembrar? Eucarionte é aquela célula com sistema interno de membranas. Como é do tipo vegetal, apresenta externamente uma parede celular e duas organelas a mais, vacúolo e cloroplastos. Os cloroplastos realizam fotossíntese, processo metabólico que transforma energia luminosa proveniente do Sol em energia química, que é armazenada na matéria orgânica, produzida e utilizada pela planta para sobreviver. Esse processo transforma o ser em autótrofo, isto é, capaz de produzir o próprio alimento. Pluricelular é aquele ser formado por muitas células. Lendo essas características, você deve estar se perguntando: mas, prof, essas são as algas pluricelulares. Verdade. As algas verdes pluricelulares são as precursoras das plantas. Com o passar do tempo, sofreram modificações que lhes permitiu adentrar e sobreviver em ambientes terrestres. E que modificações são essas? As células das algas pluricelulares organizaram-se em tecidos e a estrutura de reprodução feminina passou a reter o embrião e protegê-lo durante o seu desenvolvimento. As algas liberam os embriões direto na água, um meio relativamente constante onde o embrião se desenvolve sem proteção. Tecidos? Que é isso? Os seres vivos complexos podem ser estudados a partir de diferentes níveis de organização. Um conjunto de células semelhantes formam um determinado tipo de tecido. Assim, vários tecidos reunidos dão origem aos órgãos. O conjunto de diferentes órgãos constituem um sistema, onde cada órgão desempenha uma função e juntos são responsáveis por uma função maior. Por fim, caracteriza-se o organismo, em que diferentes sistemas funcionam de maneira integrada. As numerosas espécies de organismos do reino vegetal são organizadas em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Derivadas das algas ancestrais, as briófitas foram as primeiras plantas a conquistar o ambiente terrestre. Mais tarde, surgiram outros grupos de plantas que, como as briófitas, constituem a flora atual. As briófitas mais comuns são os musgos, mas o grupo conta também com outros representantes conhecidos como hepáticas e antóceros. São plantas de organização corporal simples, desprovidas de órgãos verdadeiros. Não há, portanto, um sistema que conduza água e sais minerais a todas as partes da planta, que ocorre diretamente de uma célula a outra. Por isso, são chamadas de plantas avasculares. O transporte lento de nutrientes e a falta de estruturas de sustentação limitam o crescimento corporal, sendo todas plantas de pequeno porte. Ocupam ambientes úmidos e sombreados para facilitar a obtenção de água e a sua forma de reprodução, onde o gameta masculino nada até o feminino. Encontradas principalmente à sombra de plantas de maior porte, nas regiões quentes e úmidas do planeta, as pteridófitas atuais são as samambaias, as avencas, as cavalinhas e os licopódios. No entanto, apresentam vasos condutores de seiva, que transportam água e nutrientes entre as várias partes da planta, possibilitando aumento de tamanho. No passado, chegaram a formar extensas florestas de até 50 metros de altura. Hoje, a maior pteridófita é a samambaiaçu, nativa da Mata Atlântica, que pode alcançar 5 metros. Mesmo sendo plantas vasculares, sua reprodução permanece dependente da água. Seiva
é o nome dado aos líquidos presentes no interior dos vasos condutores de plantas. A seiva bruta ou mineral é a mistura de água e sais minerais absorvidos do ambiente pelas raízes e transportados até outras partes da planta pelo xilema. Ela é utilizada na fotossíntese e origina matéria orgânica. O açúcar produzido pela fotossíntese, principalmente nas folhas, é transportado dissolvido em água para todas as outras partes, pelo floema, constituindo a seiva elaborada ou orgânica. A dependência da água para sua reprodução, vivendo em ambientes sombreados e úmidos, classifica extraoficialmente esses dois grupos de vegetais como plantas inferiores. Algumas das maiores árvores atualmente conhecidas pertencem ao grupo das gimnospermas, plantas vasculares que apresentam uma grande novidade evolutiva: produção de sementes. Estrutura reprodutiva protetora do embrião que contém reserva nutritiva, que, por sua vez, sustenta a planta jovem no início de seu desenvolvimento antes de ser capaz de realizar fotossíntese. As sementes, também conhecidas como pinhão, se formam no interior de pinhas femininas e são nuas, isto é, não são envolvidas por frutos. Nas estruturas reprodutivas masculinas, estróbilos ou pinhas masculinas, formam-se milhões de grãos de pólen, estruturas microscópicas carregadas pelo vento, onde são formados e protegidos os gametas masculinos. O grão de pólen, ao alcançar o estróbilo feminino, germina, formando o tubo polínico, através do qual o gameta masculino migra para atingir o gameta feminino e realizar fecundação. Note que a fecundação não depende da água do ambiente para ocorrer. Para suportar grandes alturas, seu caule lenhoso, bem desenvolvido, produz madeira como tecido de sustentação, conferindo valor econômico à planta. O suporte é garantido pelas raízes profundas, que podem alcançar o lençol freático. Suas folhas espessas são mais resistentes à perda de água e sua forma de cone, por isso conhecidas como coníferas, permite a sobrevivência em invernos rigorosos. Plantas típicas de regiões temperadas e frias do planeta são os ciprestes, os pinheiros, as cicas, as tuias e as sequoias. O pinheiro do Paraná ou araucária é a espécie nativa do Brasil, forma a mata de araucárias. A maioria das plantas conhecidas produz flores e frutos. São as angiospermas, plantas diversificadas que colonizam diversos hábitats e amplamente exploradas como fornecedoras de alimentos e outros produtos. As flores são os órgãos de reprodução das angiospermas. No seu interior são formados óvulos e grãos de pólen, portanto, onde ocorre a fecundação. Características florais como cor, odor e presença de néctar atraem animais polinizadores. A polinização é a transferência dos grãos de pólen da estrutura floral fértil masculina até a estrutura floral fértil feminina. A semente é resultado do desenvolvimento do óvulo fecundado. O fruto resulta do desenvolvimento do ovário e geralmente possui sementes em seu interior. As principais funções do fruto são proteger a semente e promover sua dispersão, ou seja, transportar a semente para longe da planta-mãe. As plantas que produzem sementes são consideradas extraoficialmente como plantas superiores. O esquema representativo da evolução dos grupos das plantas apresenta as principais características evolutivas.
As diferenças observadas nas características citadas anteriormente são utilizadas na classificação posterior dentro destes grupos de plantas. Até a próxima!